Graças a Deus estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Estamos aqui para mais essa edição da Escola Bíblica. Nós estamos aí no segundo trimestre de 2023, lição de número 6, 7 de maio de 2023. O assunto da lição de hoje: pais zelosos e filhos rebeldes. Então esse é o assunto da nossa lição: pais zelosos e filhos rebeldes. O nosso tema principal: superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, dentro da família, esses desafios, superar esses desafios e problemas surgidos aí dentro da família, né? Esse é o assunto principal do nosso trimestre, né? Exatamente. E com exemplo da palavra de Deus, em trazer para nós esses exemplos para que a gente resolva, né? Tem já a ideia de como resolver isso aí, tendo esses exemplos da palavra de Deus. Então, o texto áureo diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Verdade prática. O modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então veja aí que isso aí não vai, ou seja, cada um dará conta de si mesmo a Deus, é isso aí. Ele, mesmo sendo ensinado, ele pode fazer a coisa errada e assim ele é contrário aos ensinamentos, que é o que nós vamos estudar aqui nessa lição, né? A respeito disso aí, que foi Sansão, que foi ensinado, mas ele aprendeu e assim foi rebelde, é um exemplo, né? Então isso aí, nós vamos aqui já, eu passo aqui para a Disneide. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos com o telespectador e podermos compartilhar a palavra de Deus, uma lição maravilhosa que traz exemplos maravilhosos para as nossas vidas. Na lição anterior estudamos sobre a família de Moisés, alguns conflitos que houve entre os seus irmãos, né, Arão e Miriam. E hoje nós vamos estudar sobre a família de Manoá, sua esposa e o seu filho Sansão. Espero que essa lição venha tocar profundamente ao seu coração, pois são ensinos que são muito valiosos, profundos, né? E às vezes nós, como pais, nos culpamos e nos perguntamos onde eu falhei, o que eu deveria ter feito para impactar melhor, positivamente o meu filho. E talvez a gente não tenha conseguido um resultado tão positivo quanto esperávamos. Então, nessa lição, nós temos a oportunidade de avaliar os pontos de fraqueza, os pontos de acertos, e eu espero que Deus toque profundamente aos nossos corações. E esse é o objetivo da lição, de trazer para a gente o ensino num todo, tanto das falhas quanto dos acertos, e que a gente possa estar corrigindo alguns erros que ainda, porventura, possamos fazer. Então, que Deus nos ajude e que Ele toque profundamente nos nossos corações e que haja, né, um temor reverente à palavra de Deus. Vamos dar início fazendo a leitura da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Também, ainda do capítulo 13, o versículo 24. E vem também a leitura do livro de Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 3.
Vamos ao versículo 1 do capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, e não tinha filhos. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. O versículo 7. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. O versículo 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes capítulo 14, versículos de 1 a 3. O versículo 1. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 2, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhes disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Aí a palavra já está dizendo, agrada os meus olhos, né? Então, agrada o Senhor, agrada o papai, nos conselhos do papai. Então, eu estou obedecendo? Não importa o conselho do papai, não importa a palavra de Deus, o que Deus pensa e tem para mim. Aí é que tá. Aí ele diz, não, eu quero saber se está agradando a mim, né? Então, agrada os meus olhos, como disse, ainda que ele não fosse no conselho do pai, porque é assim, a gente tem que colocar a coisa aqui bem certinha aqui para a gente aprender mesmo isso aí. Que não é todo conselho também que você pode ir, dependendo do conselho. Homem, ele sempre erra, sempre falha. Mas, pelo menos aí, ele tinha que buscar Deus, né? Porque o pai falou, a mãe falou, e ele já estava vendo, sabe disso, que Deus ele nunca quis, tinha exemplo, né? E a ordem de Deus era que o seu povo não pegasse mulher estrangeira. Pronto, é isso aí. Então, aí já tinha exemplo do Isaac, aquelas histórias todas, que Abraão foi buscar a Rebeca, né? Quer dizer, ele sabia disso aí. Tinha o livro que eu tenho hoje, imagina ele naquela época, né? Então você vê que ele já estava errado, mas vamos dizer que, né, que para criar um caso mesmo, uma confusão que tinha que nascer alguma coisa ali para ele brigar com os filisteus mesmo, nós ele buscar o Senhor, né? Tinha que perguntar ao Senhor, orar, buscar a Deus para ver se era aquilo mesmo. Então é isso aí, começou errando e depois de errar uma vez com Deus, irmão, já fica mais difícil. Né? Porque a partir do momento que você peca, você já se desligou de Deus, se afastou um pouco.
Né? E o pecado, é por isso que o pecado, o salário do pecado é a morte. É porque você vai se afastando da vida, claro. Se distanciando mais. Você Então vai sentindo o gosto de tomar suas próprias decisões, sem consultar a Deus, né? Você vai achando que aquilo que você está fazendo está lhe gerando um certo prazer, uma certa alegria. Então... aí você vai se endividando mais, né? Exatamente. Porque todos nós temos uma dívida que é original, o pecado original de Adão, mas nós não cometemos, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que você comete um pecado, e principalmente depois que você conhece o Senhor, ele tinha um propósito na vida dele, era diferenciado. Ele se achou diferenciado, assim, no sentido, levantou, empinou o nariz, aquela coisa que Paulo fala aos Filipenses, que Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele, em forma de um homem diferente, diferenciado, beneficiado por Deus, privilegiado no sentido de Deus colocar uma confiança nele, de dar um dom que ninguém tinha, ali, uma força fora do comum e inteligência, né? Então, ele usurpou isso de Deus usando para benefício próprio. Né? Porque ele não era qualquer homem que podia chegar lá e eu quero aquela mulher e tal, né? Assim. Mas qualquer mulher acho que queria ele até. Nessa época, nem que seja dessa forma aí para prejudicar a vida dele. Porque ele se tornou famoso, diferente, um homem diferente. Então, assim, ele usurpou isso aí, ele não usou o dom de Deus como Jesus usou, né? No sentido de, Pai, está tudo consumado. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, ele tinha que padecer em certos momentos, mas suportar dentro do propósito de Deus na vida dele, né? Ele não fez isso aí. E ele relaxou aí nesse sentido, errando a primeira vez e persistindo em errar. Né? Daí ele levantou o nariz mesmo. Né? Como ele mesmo disse, agradável aos meus olhos. E pronto. Então é aquilo que me agrada que eu vou fazer. Ainda que eu tenha uma... Né? Os privilégios que Deus nos dá, eles não são para um usufruir próprio. Exatamente. Quando Deus nos dá certos privilégios, é para que outras pessoas sigam o nosso exemplo, como Paulo mesmo fala, que nós podíamos ser seus imitadores sem medo. Por quê? Porque ele tinha um reflexo de Cristo, ele era uma referência em obediência. Exatamente. Então, quando Deus dá essa competência, essa capacidade para a Sansão, ao longo da lição a gente vai perceber isso, que ele usou muito como algo muito pessoal. Então, isso aí gerou de fracasso em fracasso a derrota dele lá na frente. Então, que a gente aprenda que o caminho da obediência, da submissão, porque quando fala no tema da lição sobre essa rebeldia, é realmente essa insubmissão. E se a gente não aprendeu a ouvir os pais, que os pais já tinham orientação de Deus, porque quando ele chega, com certeza os pais já passam aquela revelação, aquela visão que o anjo teve, que o anjo deu para eles, para os pais, em relação ao que essa criança seria, o que esse homem seria, que seria uma espécie de redentor para o povo de Deus. Exatamente. E o que ele mais poderia fazer era prestar toda a honra a Deus e honrar muito esse chamado. Né? Isso se parece muito com os nossos dias. Exatamente. Todos têm oportunidade, todos têm privilégio, mas tem bastante pessoas que desperdiçam isso porque acham que a misericórdia de Deus ela vai se estender por toda a vida de erro, né, que essa pessoa possa estar cometendo. É isso que cabe àquela palavra que Jesus disse: muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos, expulsamos demônio, curamos enfermos e fizemos maravilha. Aí eu vou dizer abertamente: afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. É exatamente isso aí. Eu dei o dom, mas ele usou esse dom em benefício próprio. O que é isso? Até que salvou pessoa. Sansão não está salvando hoje, não? Com o exemplo dele, seja do ruim como o bom.
você se exempla, está aqui dizendo na própria lição, no tema desse trimestre. Com nós resolver problemas com o dom, comparando, né? Com exemplos da palavra de Deus. Com exemplo dele aqui, nós vamos já aprender um bocado de coisa, tá entendendo? Então, isso aí. Então, você vê que Deus, ele seja de uma forma ou de outra, resulta em salvação, né? Então, assim, eu acho que a pessoa, como ele, assim, ele não absorveu isso para ele. Deus aproveitou isso que aconteceu com ele e tudo para salvar a alma. Seja exemplo bom ou ruim. Agora, ele perdeu. Quer dizer, eu acho até que se salvou, mas aquela coisa toda passou por uma coisa terrível ali, que foi a humilhação, né? Aí, quer dizer, aí muitos naquele dia pregou para várias pessoas se salvaram, foram curadas fisicamente também, né? Foram beneficiados com a palavra de Deus que sai da boca dessas pessoas, mas essa pessoa não se beneficia com a própria palavra. Ou seja, ele deu o pão do céu para as pessoas, mas não comeu o pão do céu, tá entendendo? Então, é isso aí que é complicado, é você pregar os outros e de alguma forma você ser reprovado, que Paulo diz aos Coríntios. É exatamente isso, ele diz, eu reduzo o meu corpo à servidão para que pregando eu aos outros eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, quando você falou aí de Paulo, ele diz, seja meus imitadores, como também eu de Cristo. Ele não está dizendo, seja meus imitadores que eu gosto de comer carne assada ou alguma coisa natural, ou jogar bola, ou brincar não sei o que não. Ele falou, como eu imito Cristo, vocês imitar, eu fazer essa imitação também como eu imito o Senhor. Então, se comparou com o Paulo espiritual para eles imitar, né? Ele colocava o caráter dele, ele tinha, né, aquela transparência, aquela lealdade com o Deus que ele servia, que ele era como se ele estivesse dizendo, eu estou expondo a minha vida para vocês, vocês não vão encontrar nada que venha manchar essa minha integridade, porque ele era inteiro, ele era completo, ele defendia o reino de forma inteligente, né? Então, como cristãos, nós temos esse mesmo dever de proteger a verdade, de proteger aquilo que Jesus protegia, né? Porque essa questão de mistura, nós vamos ver que Sansão, ele misturou tudo. Santo com profano, e achava que a unção ia permanecer, achava que as coisas estavam dando certo, poderia até estar dando certo, pode até estar dando certo, mas não está certo. Então, em algum momento, a casa vai cair. Aí, quando você vê os pais dele, estava todo mundo é no sentido de falar, assim, mas nunca se corrompeu o povo de Deus completamente. Sempre tem os remanescentes. Isso aí não precisa estar repetindo aqui, que todo mundo sabe disso, que Deus, quando ele está quase se corrompendo tudo, aí ele entra com a ação de Deus para que possa resolver, que é o caso dele, que estava se corrompendo quase todo mundo ali já. Mas os pais dele foi um exemplo, ele sabia disso. Ah, meus pais, quantos não chegavam para ele, rapaz, teu pai é crente, hein? Tua mãe é crente, rapaz, pensa. Quantos não chegou para ele e disse isso? Ah, fez isso, teu pai é crente mesmo. Quer dizer, eu vou ser crente, então eu vou me espelhar no meu pai. E sabendo do propósito de Deus na minha vida. Quer dizer, eu tenho que honrar a Deus nesse sentido aí. Imitar os pais. E isso já é um grande privilégio, você poder ter seus pais como a melhor referência de fé e de fidelidade a Deus. Eu louvo a Deus por ter tido a oportunidade de ter sido criada nos princípios do Senhor. Então, se de alguma forma eu não tivesse absorvido esse ensino, eu estaria num prejuízo muito grande, porque a obediência, a fidelidade que os meus pais
ensinou para todos os filhos, e eu tinha muito desejo no meu coração de ser obediente ao Senhor. Por quê? Porque eu tive aquela referência. Então isso aí já é um grande passo que qualquer filho, né, já tem de firmeza. Uhum. Enquanto outras pessoas não têm essa referência e conseguem ser bons cristãos, ser bons filhos, e outros que têm o privilégio desperdiçam a oportunidade. Isso é algo assim inexplicável à mente do ser humano. Eu não gosto de falar muito de mim, mas falar aqui alguma coisa, né? Que a minha mãe aceitou Jesus em 80, né? E ela estava com uns 30 anos de crente já. Ninguém era crente lá em casa, ninguém aceitou Jesus como ela. E ela servindo a Deus sozinha em casa e orando por nós. Mas o que eu quero dizer aqui, que às vezes um filho ele traz um certo exemplo para o pai também, né? Não que meu pai fosse ruim de alguma forma assim, mas não queria Jesus. A mamãe era crente e ele não era, e nem nós. Mas no dia que eu resolvi verdadeiramente aceitar Jesus como Salvador da minha vida, e isso eu digo que aceitar Jesus não é você ir na igreja e só confessar, é você verdadeiramente crer no coração e a boca confessar, que é o que Paulo diz em Romanos 10:10. Então, eu aceitei em casa mesmo, assim, resolvi. De uma vez por todas, já entrou aquela alegria, aquele primeiro amor no meu coração. E eu disse para o papai, primeiro até, na hora que eu tive essa decisão, eu digo, eu vou lá com meu pai, se ele disser que vai comigo, eu vou aceitar Jesus. E eu fui com o papai e ele disse, é agora? Nós vamos lá. Quer dizer, foi assim, ele se espelhava um pouco em mim, em alguma situação. Eu creio assim, né? Então, e aí, quando teve um culto, a gente foi lá e ele aceitou Jesus também. E morreu batizado nas águas, né? Eu não estou dizendo que foi por causa de mim, mas um certo empurrãozinho ali, né? Eu tomei a linha de frente ali, né? Como as orações da mamãe que veio trabalhando nas nossas vidas. Todos os meus irmãos aceitaram Jesus, né? Então, já veio de trás, mas o que eu quero dizer é que teve pelo menos aí um certo, né, incentivo, né, da minha parte. Ele demonstrou humildade e admiração pelo seu posicionamento. Talvez ele já tivesse pensado, mas a partir do seu exemplo ele se encorajou. Pois né? Então. Isso. Isso aí é assim, né? A gente tem que ver que às vezes tem filho que os pais não querem nada, né? E o filho, né, tem esse lado aí que a gente coloca aqui só o lado, porque nós estamos falando disso mesmo, de filho que o pai é obediente e ele desobediente, né? Mas tem esse outro lado aí também, que às vezes o pai aprende com o filho. Quando ele tem essa humildade. Em alguns aspectos exatamente. A gente vê nos nossos dias filhos bem novos, mas com muito mais maturidade, com muito mais senso de responsabilidade do que propriamente os pais. Então, se, independente de eu estar numa hierarquia mais elevada como mãe, mas se de repente eu percebo que eu estou falhando, não é feio, né? Eu ouvi um filho ou uma filha que está ali tentando me mostrar um perigo, me mostrar uma verdade que eu não estou conseguindo ver, e eu faço essa conversão, eu faço essa mudança de atitude para que eu venha usufruir das recompensas que aquela decisão vai me trazer. Então tem pessoas que não se rendem a isso, porque é meu filho, eu não vou ouvir. Tem que ver se o filho tiver com a razão, se ele tiver com bom senso, se ele tiver com a sabedoria que você não tem. Não é você obedecer, é ouvir e seguir isso que vai fazer bem para você. E principalmente quando se trata do lado espiritual, né? Porque essa parte espiritual não tem idade, né? Isso aí você vê que Jesus disse que tem que nascer de novo. Pode estar com 120 anos.
mas tem que nascer de novo nesse sentido. Então você é uma criança. Muitas vezes teu filho já vem aí com Jesus, já tem aprendido, já tem crescido em Jesus Cristo, e você está na teimosia, no rudimento aí do mundo, né? Aí ele vem e te ensina, não, pai, é assim, pera lá. Aí você tem que ter a humildade para você ser criança e ele ser o teu pai, nesse sentido aí. Exatamente. Então, né, nossos pastores são nossos pais espirituais, né? Então, os nossos condutores espirituais, quer dizer. Então, por isso tem uma responsabilidade muito grande nas costas dos pastores, né? Apesar de hoje ter uns aí complicados, assim, que não... Mas não tem um chamado. Quando a pessoa tem um chamado mesmo, ele ensina mesmo, como Paulo disse, seja meus imitadores, como eu de Cristo, né? Então, assim, a gente tem que ver esse lado. Quando se trata de espiritual, não tem idade, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Quando fala a Tito, ele diz para os velhos que sejam sóbrios. Ou seja, ensina eles, né, a ter sobriedade, vai dizendo lá. As mulheres mais velhas ensinar as mais novas, ensina aí para elas. E era um pastor novo também. Então não tem idade aí, você tem que se sujeitar, tanto na questão sabedoria secular, diplomas e posição social e posição financeira. Você tem que reduzir, jogar tudo isso fora e começar tudo de novo. É um novo nascimento, espiritualmente, né? Você não pode considerar, não, esse cabo é pobre, ou ele não fez faculdade, ou ele de alguma forma é novo, eu sou mais velho, eu tenho dinheiro, eu tenho diploma, não existe isso. Então você tem que aceitar esse ensinamento de uma pessoa que já aceitou Jesus há muitos dias e aprendeu a andar com Cristo. Você tem que levar em consideração, porque se você não levar em consideração isso aí, você não aprende nunca. Sabe aquele aluno rebelde, né? Que vai para uma universidade só gastar dinheiro, não aprende nunca, porque ele é rebelde. O professor diz uma coisa, ele faz outra, ou não faz nada. Assim. Ou acha que já sabe tudo? Não, o pior é isso aí, véio. É dizer que sabe. Quando diz que sabe, é porque não sabe. O apóstolo Paulo disse, aquele que diz que sabe, ainda não aprendeu como saber. Já pensou um negócio desse aí? E é isso mesmo. Tem que aprender como é que sabe, para poder saber. Tá entendendo? Vamos aos objetivos da lição. Sim, os objetivos, velho. São 3 objetivos. O primeiro, apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. O segundo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Exatamente. Então vamos aqui para a nossa introdução, né? A introdução da nossa lição. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. Por volta do século XI a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º e o último juiz em Israel. Apesar de ele ter nascido para cumprir um desígnio divino, na defesa de Israel tinha um temperamento irascível ou irritável e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Pois é. Instrução, isso aí é a palavra, né, a nossa palavra-chave, ponto.
o ponto, né? O ponto central. Mas é isso aí. Eu acho que esse livre-arbítrio aí é que o homem se perde, né? É exatamente aí, né? Deus, ele dá esse livre-arbítrio, mas quando diz esse livre-arbítrio, quero só falar assim rapidinho, livre-arbítrio você tem do diabo e de Deus. No sentido que o inimigo não pode fazer nada contigo se você não permitir, e Deus também não pode fazer nada por ti se você não permitir. Então o inimigo é mal contigo porque você permite. E Deus é bom contigo porque você permite. Se você não permitir, nenhum nem outro faz nada. Agora, no final você está perdido. Por quê? Porque você tem um pecado já original. Você está desligado de Deus. Não tem. Então, se você não aceitar a instrução de Deus, você está perdido. Mas nós somos tentados quando atraídos e engordados pela sua própria concupiscência. Então, quando eu sou atraído, foi o caso de Sansão, atraído pelos olhos. Aí você é tentado nessa situação, né? Mas o inimigo ele não pode fazer nada com o homem. Ele tem um livre quando está falando, é livre do mal mesmo. E livre de Deus também. Não tem nada, né, que possa mexer. Deus ele não permite que o inimigo toque em você se você não aceitar esse mal, você não se interessar por esse mal. Então você tem um livre-arbítrio para não... Claro que o mal está mais favorável, né? Mais fácil, não, mas ele não pode fazer coisa nenhuma. O inimigo, Deus te protege nesse sentido aí. Não deu lugar, ele não pode fazer. Só se der lugar, né? As pessoas às vezes atribuem os seus fracassos, seus pecados ao diabo. O diabo sugere. Cabe a você decidir. Exatamente. Se vai pecar ou se vai rejeitar aquilo lá, porque é exatamente a questão do livre-arbítrio. Deus também não vai nos forçar a servi-lo. Exatamente. Mas ele sugere que o caminho da vida está com ele. A luz está com ele. Ele está dizendo, está falando. E os profetas falando, o povo falando. Assim como tem os feiticeiros, que é mais um pouco difícil, porque é uma coisa mais, eu acho assim, mais esquisito, mais difícil, mais... É do mal, da parte ruim, né? Então, aí eles não vão pregar para a rua, vem pro terreiro de macumba hoje, que hoje nós vamos bater tambor até tal hora, o diabo vai descer lá, e não vai dizer isso, né? E nós vamos para a rua e diz, vamos para o culto hoje, aqui vem, aceita Jesus como teu salvador, porque ele está aqui e tal. Então é mais fácil de você falar de Jesus, né? No sentido de venha para cá, né? Do que os feiticeiros, as pessoas que aderem aí ao inimigo, hoje já estão meio, né? Já estão abrindo a boca aí nas redes sociais, vem para cá que nós somos doidão mesmo, mas é mais difícil, você vê que não... Então Deus, ele usa os seus profetas, né, que é como o pai do menino aqui, do Sansão, era 2 crentes mesmo, quem sabe quantas pessoas não foi salvo por esse casal na época, no sentido de se desviaram um montão de gente aí, mas ele estava lá, firme com Jesus, e Deus viu isso no coração deles, por isso o anjo foi enviado a eles para, entendeu? Assim como foi enviado para Maria, José ali, que era aquele casal, não tinha nem casado ainda, que era para ser uma virgem mesmo, tivesse casado não tinha como, né? Então, porque via isso, essa sinceridade, né? Foi enviado ali também a Zacarias e a Isabel, né? Que é muito parecido com essas daqui, né? Que vai ser falado aqui. E foi enviado a esses daqui, no caso da mulher aqui, da esposa do Manoá, né? Então vamos lá, né? Primeiro tópico, os pais de Sansão. Uma situação espiritualmente deplorável, que está no primeiro subtópico deste primeiro tópico. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel
tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Está no versículo 1. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno, que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Pois é, esse investimento de Deus, né? Que hoje a gente às vezes quer ver um anjo, mas muitas vezes não é isso não. Você vai para um culto, uma pessoa, Deus usa o pastor, Deus usa você para ler a palavra, né? Aí Deus fala contigo na palavra, fala contigo no sonho, na visão, na revelação, envia um profeta. Deus fala com você quando você está atento, você está desejando isso. Pedir e dar-se-vos-á, não tem como. É o caso deles aqui. E foi enviado um anjo ali, né? Mas hoje não precisa disso, você tem muito mais exemplo. Meu Deus do céu. Hoje nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, não precisa de muita coisa não, né? Vamos aí. O segundo subtópico, a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Juízes, capítulo 13 e versículo 2. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Juízes, capítulo 13 e versículo 3. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante à de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram a esterilidade revertida para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus. Exatamente. Então, pode comentar se quiser falar alguma coisa. Vai. Que privilégio Sansão teve de nascer, né, fruto de uma promessa de Deus. Ele já veio com o desígnio ou com o destino dele definido. Ele começaria a sua vida sem nenhum embaraço, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma escuridão, porque tudo já estava esclarecido acerca do que ele seria. E eles já tinham, né, essa família já tinha um histórico dos milagres operados pelo Senhor e o zelo que Deus sempre teve em preservar esse povo, essa nação de Israel, vivendo num padrão diferenciado de todos os demais povos. E aqui entra a questão de como iniciou tão bem uma jornada de fé daquele homem chamado Sansão, e onde ele experimentaria o favor de Deus, como a gente já citou no início, você citou, de forma incomum. Ele foi um privilegiado. E aqui está um ponto para se observar. Mesmo que tenhamos o favor de Deus, mesmo que tenhamos as promessas de Deus, mesmo que tenhamos tudo definido pelo Senhor, daquilo que Ele quer que sejamos e daquilo que Ele quer que façamos, mesmo assim depende muito de nós em atender isso. Porque nós podemos começar bem e terminar muito mal. Sansão, ele não deixou um histórico ou um legado admirável. Ele teve tantos tropeços, teve vitória, claro, porque o Senhor deu vitória para aquele povo e usava ele com a força que Deus havia dado, mas não é uma história
De exemplo, né? Assim. De exemplo, porque o ego dele, os desejos dele, a vontade dele, ele sempre usou isso. Ele não teve aquele zelo pelo chamado, ele não teve aquele zelo pela missão que Deus havia dado. Na realidade, ele não honrou aquilo que Deus colocara nas mãos dele. E isso é muito, muito triste, porque nós vemos isso acontecer à nossa volta, tão perto de nós, pessoas privilegiadas com dom, com talentos, que Deus dispensa, que tem pessoas que têm talentos invejáveis. Mas o caráter de Sansão destruiu toda aquela beleza dos talentos e dos dons e da luz que Deus havia dado. Até o nome dele, Pequeno Sol, Exatamente, a luz, era diferenciado. se tornou a trevas. E Assim, morreu não tanto, numa mas... escuridão, com os Exato. seus olhos vazados, quer dizer que portador de Perdeu. luz, de Perdeu claridade, não enxerga nada, porque os seus olhos foram vazados pelos inimigos. Mas não podemos atribuir isso ao inimigo, podemos atribuir à desobediência, à rebeldia e à falta de ouvir Deus, né? E nós somos luz do mundo, e o que nós estamos fazendo com a luz também? Estamos deixando essa luz resplandecer? Ou o nosso exemplo de vida está embaçando a fé de muitos? Ou os escândalos que cometemos todos os dias por falta de vigilância ou por alimentarmos o ego, né? Acharmos que somos, tirarmos Deus do cenário da nossa vida, porque o homem, sem mim, Jesus fala lá em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter em mente que nós não podemos ir longe sem Cristo. Pois é, aí hoje, nos dias de hoje, trazendo esses olhos vazados, é exatamente você perder a visão de Deus, né? Você, uma pessoa usada, tem um propósito, vai ali, vai bem, mas de repente dá uma tropeçada e não se levanta mais, no sentido disso mesmo, principalmente os artistas de hoje, né? Se tornaram artistas, Deus investiu nessas pessoas e se tornaram os artistas, né? Para aparecer para o mundo. Então vazou os olhos espirituais. Então, o inimigo conduzia essa pessoa pelas trevas de maneira que perde a visão de Deus, o propósito. Porque é assim, como eu falei da minha mãe agora há pouco, 30 anos orando, aí parece que não fez nada. Se ela fosse olhar pelo lado natural, até que no finalzinho ela morreu vendo nós todos crentes, né? Todos aceitaram Jesus. Para ela foi o resultado bom, mas até 20 e poucos anos orando, e cadê? Não aparece nada. E parece assim, a mãe não pregava a palavra. Mas parecia que não sou pregadora, não sei o que, não precisa pregar, não. Mas Deus cumpriu na vida dela, né? É isso que eu quero trazer aqui para nós hoje, aos pais de Sansão. Eles cumpriram com um papel que... Por quê? Porque era crente, não era por nada não. Ah, são bonitinhos, engraçadinhos, gordinhos, ou não sei o que. Não. É quando você se coloca nas mãos do Senhor, Ele te usa. Mas as pessoas querem que as pessoas aplaudam Ele, de alguma forma seja reconhecido pelos homens. Hoje eu disse para um homem, o fulano, rapaz, ele nem ri pra gente. Eu digo, tu anda atrás de riso de homem pra ti? Tu não vai se salvar dessa forma, meu amigo. Deus não vai trabalhar na tua vida, porque quem tem que sorrir pra ti é Jesus, rapaz. Pelas tuas ações, pela maneira de você chegar até Ele, Ele sorrir pra ti, te abraçar e tu abraçar Ele. É isso aí. Agora tu quer correr atrás de homem, já está errado no início logo da coisa. Quer dizer, então nós não podemos olhar por esse lado, né? Trazendo um exemplo para nós hoje, essa questão aqui toda. Os pais dele, parecia que não estavam produzindo nada, né? Até se admiraram, pensava até que era um homem, depois disse, rapaz, é Deus mesmo. Quando ele viu o anjo subir na fumaça, ele disse, pois não era Deus que estava aqui com nós mesmo?
Aí ele diz, vamos morrer. Ela diz, mas você vai morrer como? Se o anjo apareceu, foi para cumprir na nossa vida, não vai morrer nada, agora que nós vamos viver mesmo. Pensa, nós estamos sendo usados por Deus, quer dizer, é assim. Parece que você não está fazendo nada, Deus está parado na tua vida, não está acontecendo nada, né? Mas Deus está agindo, aproveitando a tua crença, a tua confiança nele. Então isso é muito importante nas nossas vidas, para a gente não achar que as coisas de Deus é uma fantasia, uma coisa assim que para homem entender, para homem aplaudir, para homem se maravilhar. Não é isso não. É para crente se maravilhar. Crente, pessoa que acredita. Então assim, é só um exemplo para a gente saber, né, que Deus está te usando quando você se entrega ao Senhor. Parece não, mas está. É assim. Então vamos ao terceiro. Terceiro subtópico do primeiro tópico. Ainda falando sobre os pais de Sansão. Uhum. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer. E isso porque Sansão seria um nazireu, desde o ventre materno. Juízes, capítulo 13 e versículo 5. Ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Números, capítulo 6, versículos de 13 a 21. Cabia aos pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida considerada forte, não poderia comer coisa considerada imunda, está em Juízes capítulo 13 e versículo 4. Não poderia ter os cabelos cortados e, finalmente, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra de voto de Nazireu. Exatamente. Então você vê outros que receberam assim, né, uma missão dessa e cumpriram, né? João Batista, muito parecido assim, cumpriu ali, foi para o deserto, aquela coisa toda, se alimentava de mel, gafanhoto, aquela coisa toda. E cumpriu ali na sua vida, porque foi dito para ele, né? E Deus, o Espírito de Deus era sobre ele. E também aqui, só que ele usou isso em benefício próprio e a coisa não deu certo, né? Então é isso aí, nós vamos aqui para o nosso intervalo, né? Você quer falar alguma coisa antes? Não, tudo certo. Vamos aqui para o nosso intervalo e daqui a pouco voltamos aí com o segundo tópico da lição. Em nome de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor.
terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Graças a Deus já estamos de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o nascimento de Sansão e sua formação. Está dividido em 3 subtópicos. O primeiro, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes, capítulo 13 e versículo 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Juízes, capítulo 13 e versículo 25. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Exatamente, e aí você vê que de início ele foi bem, né? Aí quando ele tomou a idade adulta que o negócio complicou, porque ele já quis conduzir sua vida, aquela coisa de você ser independente, né? Que não é bem assim, nós não somos independentes nunca, principalmente quando a gente se trata dessa parte espiritual. Você é dependente, Deus ele não permite que você seja independente. Então você tem que ter toda uma congregação ali, aquelas pessoas. Claro, como Jesus não foi diferente, que ele várias pessoas, não andava só, dificilmente Jesus ficou só. Mas tinha aqueles 15 mil, 12 pessoas, 3 pessoas e 1 pessoa. Quer dizer, ele vai reduzindo até, tem aqueles de confiança, né? Não é bem assim de viver, mas a coisa mais ruim é viver só e decidir as coisas sozinho. Então aqui ele foi bem, mas depois o Espírito dominou ele até aí, né, bem? Mas depois ele já tomou. Vamos prosseguir aqui, o segundo subtópico. Né? Segundo subtópico, a família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança e profunda piedade. A esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Juízes, capítulo 13, versículo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 11 e versículo 20. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Certamente, Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão e piedade a Deus. Tendo essa piedade, esse temor do Senhor, buscando em primeiro lugar, o casal tem que ter essa vivência, essa comunicação entre eles. Que o caso aqui fica bem claro que ela participava do que acontecia com ela
para ele e ele procurava ajudar, que é o caso dele orar para que Deus aparecesse outra vez, se fosse de Deus aquilo lá, aquele homem aparecesse de novo, que ele nem pensava que era um anjo, mas que aquele homem viesse para confirmar, porque não ter esse filho é um propósito de Deus, mas como é que não criar esse menino? Porque é da nossa maneira, ou tem uma regra qualquer, eles ficaram preocupados com isso aí. Quer dizer, quando ele orou mesmo, o anjo apareceu de novo. Apareceu para a mulher outra vez, ela veio chamar ele, o anjo ficou esperando. Quer dizer, essa coisa aí dessa comunicação e essa preocupação desse ministério, vamos dizer assim, né? Quando vamos falar assim na relação a Deus, no sentido, aí o casal tem que ter essa comunicação, os dois, e respeitar isso. O anjo falou com a mulher, por que não falou comigo? Não tem esse negócio aí. Basta que eu acredite que, né? E ele buscou, né? É o caso de Maria, vamos trazer aqui, Maria, que foi, o anjo falou com ela. A princípio, José não acreditou. Rapaz, essa mulher está com conversa fiada, dizer que um anjo veio e ela ficou gestante, que história é essa? Que anjo é esse, né? Aí, quer dizer, aí o anjo depois apareceu para ele também em sonho. Ei, rapaz, eu mesmo, vai lá. Foi Deus mesmo que fez o negócio, quer dizer. Então, mas ele com todo o temor, você vê que ele não quis defamar ela. Então, essa união, comunicação, temor e respeito um com o outro tem que ter. O que eu acho lindo dessa passagem de José é que é registrado que, como ele era justo, ele não queria infamar. Exatamente, foi por aí. Então, é isso que agrada o coração de Deus. Aí Deus sabe disso, né? E por isso foi escolhido, e assim. Aí você vê que se fosse um meio rebelde um pouquinho, não aceitaria, não. Assim, incrédulo, né? Uma pessoa que não acreditasse mesmo, né? Ele jamais, porque ele não ia nem... Com certeza ele orou, se clamou ao Senhor naquela situação. Mas, rapaz, a Maria fez isso comigo, rapaz. Ele ficou magoado de uma forma ali e o anjo veio, né? Ou seja, Deus apareceu em sonho. Uma lição de que, apesar de a gente estar sujeito a ser prejudicado por pessoas, por situações, isso não nos dá o direito de sermos injustos com as pessoas, né? Então, José, ele não difamou, ele tentou deixá-la secretamente. Então, o anjo veio, apareceu a ele em sonho e disse: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e será chamado Jesus, que salvará o seu povo dos seus pecados. A clareza chegou, mas primeiro o coração dele estava apto a receber toda aquela direção de Deus. Se ele tivesse irado, se ele tivesse se vingado, porque ela era digna de apedrejamento, segundo a cultura, né? Mas ele de forma alguma quis o mal. Então, quando a gente tem o amor de Deus em nosso coração, a gente abre mão daquilo que é direito nosso para evitar confusão. E você vê que ali foi privilegiado do anjo falar com ela, que é o caso também da esposa de Manoá aqui. Mas depois as decisões veio do marido, porque o anjo só falou uma vez com Maria e sempre aparecia para José: leva para o Egito, traz do Egito, vai para outra cidade, sai daí, tira o menino daí, ele com a mãe dele. Não falou mais com Maria, só falava com José. Então, por quê? Ele é o cabeça, ele era... É a autoridade, né? A autoridade da casa. Então, a mulher tem que aceitar isso. Agora, o anjo só fala contigo, ela falou comigo no início e... Tá entendendo? Tem esses lados, assim, que a gente tem que trazer para nós hoje, não? Deus faz como quer. E a gente aceita isso de uma maneira que o resultado seja bom, seja correto, né? Isso é nobre dentro da família, cada um assumindo o seu papel, sem precisar... É ciúme que nós falamos na exatamente. Lição anterior aí de ciúme. Aí causar esse ciúme de ministério. Ah, mas é assim, tem que ser desse jeito. Não, vamos liberar aqui para Deus levar nós, os dois, juntos num caminho aí, né?
Não está entendendo? Quando eu me disponibilizo, agora quando eu digo, eu vou fazer assim, é ruim, porque Deus não pode tomar decisão por você. No sentido de que Ele não vai entrar no teu livre-arbítrio, é isso aí. Eu vou fazer, eu faço e asso e vou cozinhar, é assim. Mas é assim, então vamos aí para o terceiro subtópico, a formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado, conforme Números, capítulo 6, de 1 a 7, vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra que pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual, conforme Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, Romanos, capítulo 2, versículo 6. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Pois é, e os pais, ele tem que ter o cuidado de não se comprometer com isso aí. Porque o perigo é isso aí, é um caso de Eli, que se comprometeu. Ele comprometeu o seu ministério, o seu chamado, por causa dos filhos. Por quê? É que ele colocou os filhos, consagrou os filhos dele sendo os filhos errados. Então não era simplesmente não consagrar. Não, menino, vocês ficam aí, sentam nos bancos aí da igreja aí, mas aqui vocês não mandam em nada, vocês não são consagrados em nada, não tem cargo nenhum, não é diácono, não é auxiliar, nem presbítero, não é nada. É isso aí. Agora a pessoa, no caso, pega porque é filho, Protege, às vezes, né? Protege, colocando em cargos, que no final ele fica comprometido, o seu ministério. Aquilo que Deus deu para ele, ele joga nas costas do filho irresponsável. É isso aí. Então, um negócio meio complicado que nós temos que atentar para isso aí, né? São exemplos trazidos para hoje, né? Então, vamos aí ao terceiro tópico, né? Agora vem a parte mais pesada, que é o desenrolar mesmo dessas tragédias, uma atrás da outra, da vida de Sansão. Aqui vai mostrar, claro, vai dar um espelho da desonra de Sansão durante a sua trajetória, que foram o quê? 20 anos, né? Mais ou menos uns 20 anos aí nesse exercício de juiz. Exatamente. Terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Aí vem 3 subtópicos. O primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia da unção que estava sobre a sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Está registrado em Juízes, capítulo 15, versículos 15 e 16. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tina, e o qual rasgou-o como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Juízes, capítulo 16, versículos 18 a 22.
Não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Exatamente. Um perigo é isso aí, porque as pessoas, o inexperiente, ele acha que tudo pode. Ele nunca passou pelo problema, porque tem que passar por alguma coisa para poder saber, ter certeza, acontece mesmo. Então, quando um pai conta, ou ele vê os mais velhos falar, ele acha que conversa fiada, se vir para cima de mim, eu passo por cima. Então, o jovem, o adolescente, jovem, assim, eles são meio assim. Só que, é claro que você vai adquirindo essa experiência, ainda que não tenha muito juízo no início, mas você tem que se submeter a esse aprendizado, para você, todos os dias, você aprender um pouco. Você vê que Sansão começou bem, foi ali com os pais. Depois é que as vitórias eram tão grandes que ele subestimou o adversário. É o caso nosso aí, com a questão do inimigo, né? Nós temos que buscar as armaduras de Deus para resistir o dia mau, para lutar contra os principados e potestades. Então, você vê que não é uma luta humana. E o inimigo nós não enxergamos se não for através do Senhor, né? Então tem esses lados aí de você aprender, se submeter e saber que a vitória só vem com Jesus. Não tem como você... Aí tem a orientação do pai que já passou por um momento difícil. Ou o pastor, a própria Bíblia, os apóstolos, os profetas que nos deixam exemplo aqui. O próprio Sansão aqui, um exemplo de fraqueza. Um homem que foi tão forte, vitória sobre vitória, mas o inimigo achou o laço exatamente nessa fraqueza, que o Espírito ajuda a nossa fraqueza. O próprio apóstolo Paulo, quando clamou a Deus para tirar aquilo, um freio que tinha nele, que queria se gloriar na excelência das revelações, que era exatamente a graça que foi dada a ele, foi dito para ele: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu te der muita graça aí, né, te soltar, mas vai se perder. Quer dizer, né? Você vai se achar. Aí ele diz, né, que quando eu estou fraco, eu estou forte. É exatamente aqui Sansão se achou forte, aí não tinha o poder de Deus mais. É isso aí. Quando ele se achou, ele perdeu essa sabedoria de permanecer com esse mistério de Deus, né? Ele se perdeu para ele mesmo, com o auto-engano, né? Ele subestimou o potencial do inimigo, ele, na realidade, já tinha conquistado com muita facilidade, muitas vitórias. E assim, nos nossos dias, existem muitos crentes que também subestimam o poder do pecado. Eles não têm medo do pecado. Porque o pecado nós precisamos, né, do nosso adversário nós precisamos fugir. E tem pessoas que encaram o pecado com muita naturalidade. E ele acha que Deus está concordando. Está dando certo, aí ele vai se envolvendo, vai entrando no território do adversário, não sabendo que a derrota dele vai estar lá na frente. Exatamente. Porque o inimigo das nossas almas não é o diabo que vai nos levar para o inferno. É por isso que nós nem temos que ter tanto medo do diabo. Nós temos que ter muito medo do pecado. Porque o que nos leva para o inferno é o pecado. O sedutor, nosso adversário, ele nos induz a pecar porque ele nos tira do céu. Exatamente. E aí nós às vezes vamos levando esse pecado de estimação para as próximas etapas da nossa vida
E um abismo vai chamando outro abismo, foi o que aconteceu com Sansão. No primeiro erro, porque ele não teve... A gente só associa mais a vida de Sansão com Dalila. O fracasso dele, o pior, a derrota dele maior foi lá com Dalila, mas ele já vinha numa progressão de erros. Só mulheres, Dalila já foi a terceira. E todas elas estrangeiras, todas elas filisteias, nenhuma do seu povo. Então ele já, os olhos que são a porta, né, para a tentação, que é o que a palavra fala da concupiscência dos olhos, ele já tinha essa tendência. E aí abre-se as portas e as comportas do coração e da vida para essa fraqueza. E lá na frente ele vai se deparar com uma tragédia, com uma derrota mesmo. Por quê? Uma sucessão de fraquezas ali sendo alimentadas, sendo nutridas. Ele não teve a vigilância e o cuidado, né? Exatamente. E isso é muito pertinente para os nossos dias. Tem pessoas que parece que o pecado é algo assim atraente, algo bondoso, algo... Não, nós temos que ter muito cuidado, temos que ter muita vigilância, temos que ter medo de pecar mesmo, porque o pecado nos arrasta para o inferno. O salário do pecado é a morte. Então vamos aí o segundo subtópico, a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas, que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, seu próprio ego. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E por causa disso passou a anular a glória de Deus. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. Juízes capítulo 14, versículo 1, Juízes capítulo 16 e versículo 1. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis, que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, conforme Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É isso aí, tá bem explicadinho, acho que nós estamos com pouco tempo aqui já. Nós vamos... já para o terceiro tópico, né? Terceiro subtópico. Exatamente. Manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes, capítulo 16, dos versículos 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com as coisas santas, com a coisa santa. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus, iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não faltaria. Geralmente, quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Juízes, capítulo 16, versículo 1. Ele afrontou os conselhos dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes, capítulo 16, versículo 4. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor, conforme Provérbios 22 e 6. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão de inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Exatamente. É isso aí, saiba disso aqui, não vá se culpar não, faça a sua parte, né? E o filho procure fazer a sua parte também, senão quem vai pagar é você mesmo, né? Então, conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade,
passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a seus faróis como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Pois é, não é isso aí. Nós aí estamos aí finalizando mais um programa, né? Mas trazendo esses exemplos para nós, né? Esses exemplos da Bíblia, né? Dos homens de Deus, né? Que Deus chamou para fazer sua obra. Então veja que aqui Sansão traz esse exemplo para nossos pais, traz o exemplo de zelo, e Sansão traz esses maus exemplos aí de pegar as coisas de Deus, né? Os dons espirituais. Paulo ele até fala aos Coríntios sobre isso aí, que eles receberam ali os dons espirituais, mas eles estavam usando isso para brincar com Deus, né? Então estavam, como ele disse mesmo, estavam agindo como carnais, como um homem natural. Então nós não podemos pegar as coisas de Deus, né, e brincar com essas coisas, não. É como que você seja um empresário que investiu na tua vida, né, e você pega aquele investimento e você vai usar a teu favor e nada a favor da empresa lá que te ajudou, né? E assim você será demitido, porque você está usando aquilo que a empresa investiu em ti, né? Dando aquele emprego, e você vai fazer para ti próprio, ou de alguma forma não exercer aquilo para que foi chamado, para que foi capacitado naquela empresa lá. Então assim é Deus, Ele investe no homem para o homem exercer o ministério, né? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, está escrito. Isso aí por Paulo ali em Efésios 4:12, né? É isso aí. Mas nós vamos finalizando aqui, espero que você aprenda aqui com o comentarista, né? Dessa lição, e com as palavras nossas aqui possa servir, né, de exemplo alguma coisa, e para nós também, nós estamos falando aqui para nós, né? Exatamente. Que a gente venha tirar exemplo, né, desses homens para que aplicar nas nossas vidas, e assim a gente conduzir nossas vidas na terra agradando ao Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe, paz do Senhor e amém.